O marido da minha irmã pediu pra eu guardar um segredo que, quando ele me contou, eu fiquei extremamente chocada e eu não soube o que fazer com essa informação. Na verdade, o que ele botou nas minhas costas era uma bomba, né? Aquilo ali não era um segredo, não era um desabafo, e eu não sei pra que eu fui me meter nisso. Eu não tinha nada que me meter nisso. Mas acabou que eu me envolvi naquilo ali até o talo e eu não sabia nem como que eu ia sair daquela situação ali. Eu tinha uma família nem tão grande nem tão pequena. Era eu, minha irmã e meu irmão, meu pai e minha mãe. O meu irmão era o mais velho, a minha irmã era a segunda mais velha e eu era a caçulinha do meio. Meu irmão casou, saiu de casa. Minha irmã começou a namorar, casou com meu cunhado, saiu de casa e eu fiquei. Por quê? Porque eu não queria ser profissão de esposa, eu queria estudar, né? E como eu era mais nova, os meus pais me deram essa opção. As coisas começaram a melhorar e eu poderia ficar em casa estudando, em vez de me relacionar ou ir trabalhar, né? E aí eu observava muitas coisas que acontecia dentro da minha casa, só que muitas das vezes eu não falava nada. Muitas das vezes minha irmã ia lá pra casa, brigada com o marido dela, aí meu irmão também ia lá pra casa, brigada com a esposa, e tipo, ninguém sabia o porquê. Já teve vezes do meu irmão dormir lá, minha irmã dormir lá, e ninguém entendia nada. Mas o meu pai sempre falou que era briga de casal e que tava tudo bem, que já eles iriam se resolver. A minha irmã engravidou, né, teve o primeiro filho dela, e assim, ela ficou muito feliz quando ela engravidou, sabe? Foi uma felicidade muito grande, era o primeiro neto e tal, tava todo mundo muito feliz, o menino nasceu e tal, as coisas foram, o tempo foi passando, e aí a minha irmã, né, como depois que teve o filho, vivia lá em casa, porque a minha mãe ajudava muito ela, né, e com isso, o meu cunhado também vivia lá em casa, porque o filho dele tava lá, tava todo mundo lá, ele também ficava lá. Eles passaram o resguardo todo dela lá. Então, assim, quando começaram a surgir as complicações, né, ela foi pra lá, tipo, como educar a criança e tal, não sei o que. Acabou que ela tava passando quase uma temporada na casa da minha mãe, porque precisava de ajuda com a criança, com o Enzo. E com isso eu reparei que eles estavam afastados. Tipo, ela tava afastada do marido dela, ele também tava coado no canto, sabe? Ele tava cabisbaixo, ninguém entendia por quê. Até que um belo dia eu cheguei em casa mais cedo, tava só ele, vi ele chorando, sentado no sofá. Aí eu fui conversar com ele. Eu devia ter entrado direto pro meu quarto, que aí eu não teria essa bomba no meu colo. Essa história termina, gente, com um caos na minha família. Porque como eu vi que o meu cunhado tava lá, triste, murcho, xoxa, nem pro capengo, eu fui lá perguntar pra ele o que ele foi. Porque também, gente, eu não ia passar direto, né? Tô vendo o cara chorando, vou passar direto igual um pai. Tipo, ô, querido, tudo bom? Chora aí. Fica aí na tua paz. Apesar de que às vezes o adulto faz isso, né? A gente só quer chorar, senta e chora. E aí eu fui perguntar pra ele se tava tudo bem. Gente, aquele homem começou a tremer igual vara verde. E ele começou a falar que não aguentava mais, que ele precisava contar isso pra alguém, mas que não era pra eu poder contar pra ninguém, porque ele não queria perder a família dele, mas que ele precisava desabafar ou ele ia explodir. Perguntou se ele podia confiar em mim. A minha vontade era falar, não me conta, não quero saber. Mas eu também era fofoqueira, né? E aí eu queria saber. E aí eu falei pra ele, não, tudo bem. Achando que era, sei lá, gente, uma coisa boba. Pode confiar em mim. E ele falou, não, mas é algo muito sério. Eu falei, não, mas tá tudo bem. Eu sou sua cunhada, pode confiar em mim, vai dar tudo certo. Fala o que foi. E ali ele começou a falar que um belo dia ele chegou mais cedo em casa e ele pegou a minha irmã traindo ele. Gente, na hora, obviamente que eu já fiquei chocada com isso daí, né? Porque, né, ele tava sendo corpo, minha irmã tava traindo ele, eu não esperava. Juro por Deus que eu não esperava isso da minha irmã. Minha irmã era uma mulher muito certa, né, com as coisas dela. Então eu realmente não esperava que ela fosse trair o marido dela. Porra, ela traiu. E aí eu falei, nossa, sinto muito, achando que a história tinha acabado aí. Nossa, sinto muito, poxa, fico triste com uma situação dessa e tal. E aí ele falou, mas você não sabe com quem que ela tava me traindo. Eu falei, e essa não é a pior parte. Eu falei, tem mais? Ele tem mais. Eu falei, com quem que ela tava te traindo? E aí ele me falou que ela estava traindo ele com o meu irmão. No caso, meu irmão e da minha irmã. E meu irmão e minha irmã são irmãos de sangue, tá, gente? Normalzinho mesmo, irmão mesmo. Na hora, gente, eu fiquei chocada. Na hora eu não sabia o que falar. Eu comecei a gaguejar, falando que ele tinha se enganado, que não era possível, que minha irmã não faria isso, que meu irmão não faria isso. E ele falou que sim. Que aí ele começou a ligar as coisas, que todas as vezes que eles dormiam aqui, porque às vezes vinham os dois dormir aqui em casa, ninguém entendia nada. Eles arrumavam brigas um com o outro pra poder dormir junto, tipo, brigar. Ela arrumava desculpa pra brigar com ele arrumava desculpa pra brigar com a mulher dele, e iam dormir lá em casa, e aí de madrugada eles dormiam junto. Ele disse que pegou a conversa dos dois, os dois iam pra casinha, e com isso ele descobriu, pegando as conversas, né, porque ele fingiu que não viu e foi investigar. Ele descobriu que o filho dele não era filho dele, era filho do meu irmão.
Por isso que quando a criança nasceu, o meu irmão simplesmente se mudou. Se mudou não pra muito longe, mas pra longe de onde a gente morava, sabe? Tipo assim, ele ia lá fim de semana, sabe? Ficou bem afastado, assim, da família. Por quê? Porque o filho da minha irmã era filho dele. E pior, o filho da minha irmã era a cara dele. Mas, obviamente, as pessoas achavam que, tipo assim, puxou o tio, né? Na hora, eu fiquei chocada. E ele falou pra mim que não era pra eu contar pra ninguém, porque ele não queria perder a família dele. E ninguém sabe disso até hoje. Eu não sei o que fazer com essa informação. Eu olho pra cara da minha irmã, olho pra cara do meu irmão, não sei o que falar. Olho pra cara do meu cunhado, olho pra cara do meu sobrinho. Não sei o que falar, não sei o que fazer. E tô aí nessa bomba. Minha irmã sabe que eu sei, o meu irmão sabe que eu sei. E a minha família tá essa confusão. Não sei o que fazer, mas essa informação tá comigo até hoje. Me apaixonei por um padre. E isso virou um caos. Primeiramente, eu queria pedir perdão, Senhor. Perdão, eu tô olhando livro demais. E aí aconteceu. A minha mãe, ela sempre foi muito aventureira, sabe? E aí ela inventou, do nada, a gente morava na cidade grande, ela inventou de morar numa cidade pequena, lá onde Judas perdeu toba, perdeu as pregas do toba. E eu não tinha muita escolha, né? Porque eu não tinha cash money pra me sustentar sozinha, tava ali com os meus 20 aninhos, tive que ir junto com a minha mãe. A gente foi lá pro interior de não sei onde, que era onde a minha avó morava. Tranquilo, a gente chegou, nos mudamos, me adaptei, conheci pessoas, beijei umas bocas. E depois de mais ou menos uns 6 meses, com a minha avó me insistindo pra eu poder ir na igreja com ela, porque era a única coisa que aquela bendita cidade tinha, ir na igreja, beijar na boca dos outros e ficar na boca do povo. Beijar na boca dos outros e ficar na boca do povo eu já fiz, concluído com sucesso. Aí agora faltou ir à igreja. Beleza, minha avó me convenceu, eu fui. Pra quê? Devia não ter ido. Quando eu cheguei lá, gente... Isso devia ser proibido. Devia ter um critério básico pra você ser padre. Ser velho, meleque escorrendo, dormir na missa, né? Pra ficar assim, ótimo. Porque você já chega na igreja pra poder se arrepender dos seus pecados, você já sai de lá pecando. Eu fanfiqueira, cheguei linda e bela na missa. E, gente, pensa num padre gato. Gato. Mas gato. Era uma mistura do janequínico jesuíta. Juntava, deu uma junção, tipo o padre Fábio de Mello, mas uma coisa assim mais exótica. Perdão, Senhor. Eu bati o olho nele e fiquei... Rosana nas alturas, Senhor, oh glória. Comecei a cantar todas as músicas que eu pensava na minha cabeça, sabe? Mesmo que viés noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, o Senhor estará comigo. Porque eu já entrei ali, já praticando a luxúria. Mas aí eu pensei, vou assistir a missa, vou pra casa, nunca mais eu volto aqui, tranquilo. E aí o pior aconteceu. O abençoado do padre, quando ele foi dar a missa, né, no momento de fala, ele me notou, porque viu que eu nunca estava lá, né, e viu que tinha uma coisa brilhando, que eu fui toda enfeitada igual uma árvore de Natal, que a minha avó disse que eu tinha que dar uma boa impressão, então deixei ela me vestir, fui toda enfeitada, com uma roupa xadrez, com rosa, com isso, com aquilo. Ele me notou e falou, olha, temos umas pessoas novas, bem-vinda, minha filha é super simpática, me apaixonei. Na minha cabeça de fofiqueira, eu achei que aquilo ali era uma indireta pra, tipo assim, gostei de você, vou viver um romance proibido com você. Era isso? Claro que não. Fui pra casa, fiquei a noite toda pensando naquele padre e pensando que ele me notou. Só notou a mim, já criando várias fanfics na minha cabeça. Na missa seguinte, eu estava lá na primeira fila pra poder assistir a missa, graças a Deus. E aí eu descobri que esse padre tinha vindo de transferência, que ele estava cobrindo outro padre que estava doentado e ele estava substituindo por enquanto. Por isso eu nunca vi ele rondando na cidade, só o padre velhinho. E aí eu descobri que eu podia me confessar. Aí eu fiz o quê? Vou ir me confessar. Já vou contar pra ele que eu tô pecando desejando ele. Porque na minha cabeça era uma oportunidade pra eu ficar sozinha com o padre. Igual nos filmes, igual nos livros, igual naquelas coisas que a gente lê, que a gente sabe que é proibido, mas a gente gosta de ler. Então. Aí fui eu me confessar com o padre, né? Eu entrei, ajoelhei lá, ele falou, minha filha, bom dia e tal. Aí eu falei, padre, eu pequei. E aí ele falou, me conta e tal. E eu contei umas coisas assim aleatórias, nada a ver, não falei nada. E comecei a falar que eu tava interessada num homem, mas que ele era proibido pra mim. Comecei a jogar tudo uma indireta. E aí ele perguntou se esse homem era casado, porque Deus não gostava disso. Não sei o que, eu falei que não, mas que ele era um servo do Senhor. Comecei a jogar várias indiretas pra ele. Ele entendeu as indiretas, me mandou rezar uns 15 Pai Nosso, 30 Ave Maria, né? E aí eu saí, fui lá pra poder rezar, rezei. E quando eu terminei de rezar, eu vi que ele tava saindo, porque não tinha muita gente assim que tava confessando, não. Deve ter muita gente pecadora naquela cidade, mas ninguém tinha coragem de confessar os pecados. E aí eu vi ele, abordei ele. Ele tava vermelho igual um tomate. E aí eu fui toda sorridente. E, gente, ele me deu um corte traumatina. Que ele falou assim, olha, eu entendi o que você falou e eu acho que você tá confundindo as coisas. Murchei. Eu fiquei murchinha.
falei, querido, minha vontade era falar pra ele, não, você não tá seguindo os scripts. Você nunca leu O Padre? Você nunca leu? Você não tá seguindo os scripts aqui do filme, do livro, da fanfic que eu criei na minha cabeça. Pedi, falei, não, acho que o senhor entendeu errado. O senhor entendeu errado. Nada a ver. Fui pra casa, nunca mais voltei na missa. Aposto que você, assim como eu, achou que ia virar uma fanfic, né? Mas não virou, não. Me dei foi mal. Levei um fora. 2 anos após o término do meu relacionamento, a minha melhor amiga me fez uma pergunta que me fez voltar no passado e entender muita coisa que na época eu não entendi. Eu sempre achei o fim do meu relacionamento muito esquisito, sabe? Mas eu não sabia que existia tantas camadas assim. Eu fui noiva, né? Eu conheci o meu até então ex, né? Porque hoje em dia ele é ex mesmo, na época da escola. Garota, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 16 anos. Ele era o bam da escola e eu era completamente apaixonada por ele. A gente começou a namorar, a gente era quase que o casal sensação. Nisso, o nosso relacionamento não foi só até a escola. A gente se formou, continuamos a namorar. Ele morava numa cidade, eu morava em outra cidade, mas ainda assim, ele ia me visitar, ele tava sempre lá, minha família toda conhecia ele, até porque o meu relacionamento era sério. Não era só um relacionamentozinho de escola, então ele vivia na minha casa, minha família conhecia ele desde sempre, adorava ele. Obviamente que ele era um pouco mais velho que eu, que ele era de uns anos após a escola, assim, né? Tipo assim, enquanto eu tava, sei lá, no primeiro, ele tava, sei lá, quase que no terceiro. Então a gente terminou a escola, ele começou a fazer a faculdade, ele se formou, né? Ele se formou em médico, eu comecei a fazer faculdade, de engenharia. Então, assim, nós dois queríamos futuro. E nisso, os anos foram se passando. E a gente sempre ficava, vamos casar depois da gente se formar. Não, agora você que vai se formar. Não, que não sei o quê. Então, assim, de namoro, eu já tinha mais ou menos, gente, uns 15 anos com ele. Obviamente que nesses 15 anos a gente noivou, né? A gente ficou noivo um bom tempo também. E a gente tava pra começar a ver as coisas do casamento. Eu já tinha me formado, ele já tinha se formado. Poxa, eu já tava velha, já tava com 30 anos na casa do meu pai e da minha mãe. A nossa prioridade realmente era estudar, então a gente trabalhava, estudava, ele morava na casa dele e eu morava na casa dos meus pais porque eu queria estudar. Mas vocês não pensaram em morar juntos? Não, a gente realmente, eu queria só ir morar com ele se eu me casasse, até porque meu pai era religioso, então tinha todas essas coisas. Até que um belo dia ele simplesmente me mandou uma mensagem no WhatsApp terminando tudo. Terminando o nosso relacionamento. A gente já tava noivo, já era oficial. A gente já tava pra começar a ver as coisas do casamento. Ele me mandou um WhatsApp dizendo que não era pra eu ir atrás dele, que ele não tinha nada pra conversar comigo, que ele não queria conversar comigo pessoalmente e que ele estava terminando tudo. Eu falei, mas você vai terminar todo o nosso relacionamento por WhatsApp? Ele falou que sim, me dá um motivo. E ele falou que não me daria esse motivo. Obviamente que aquilo ali foi um baque muito grande pra mim, né? Imagina você estar com a pessoa a vida toda, ele ser o seu primeiro, ele ser tudo, você ter certeza que ele era o homem que você ia se casar, você esperando ele, e aí do nada, sem um pingo de consideração, ele simplesmente termina o relacionamento, né, por mensagem. E detalhe, sem nenhum tipo de aviso, eu não desconfiava de nada, nosso relacionamento tava bom, tava tudo muito bem, realmente eu não tinha motivo pra isso. Eu literalmente fui pega de surpresa, de muita surpresa. Eu tinha tomado um fora, obviamente, mas eu ainda tinha dignidade, então eu não corri atrás dele. Eu aceitei o término, né? Eu achei que no começo que ele iria voltar atrás, ele não voltou atrás. Foi um choque pra minha família, foi um choque pra família dele muito, muito grande. E a vida seguiu. E se passaram 2 anos. Olha que coisa, ele foi embora da cidade de onde a gente morava. E a minha melhor amiga, que era a minha melhor amiga de infância e que acompanhou todo o meu término, 6 meses depois que ele terminou comigo, foi embora. 6 meses depois que ele foi embora e eu tava sofrendo e ela ali comigo, ela se mudou pra poder estudar em outro estado. Eu achei aquilo muito esquisito, porque ela já era formada, né? Mas ela falou que ia começar uma outra faculdade, que ela tinha passado por um concurso que ninguém sabia do quê. Eu sempre falava com ela, sempre tinha contato com ela, a gente mantinha ali a nossa amizade, tava tudo bem. E aí, um belo dia, ela simplesmente, acho que ela não aguentou mais, ela me mandou uma mensagem falando que tava pra voltar pra cidade, que ela ia voltar pra casa dos pais dela, pra visitar os pais dela e tudo mais. E ela me fez uma pergunta, eu quero te fazer uma pergunta. Eu não entendi direito, falei, tá bom, amiga, tinha se passado 2 anos, tá bom, amiga, pode fazer a pergunta, o que foi, tá tudo bem? E ela foi e me perguntou. Se eu tivesse namorando o Rômulo, que era o meu ex-noivo, estaria tudo bem pra você? Você ficaria de boa, super tranquila? E ali, quando ela mandou essa pergunta, ela mandou pro WhatsApp, quando ela me mandou essa pergunta, eu entendi tudo que estava acontecendo. Eu liguei uma coisa na outra. E aí eu falei pra ela assim, me conta tudo. Tenha um pouco de consideração
pela nossa amizade, me conta tudo. E ali ela começou a falar, me mandou um áudio enorme e me explicou que na época que ele terminou comigo, eles estavam se envolvendo, né? E que eles estavam apaixonados e que eles não sabiam como sair disso, né? A minha melhor amiga tava sempre grudada comigo. Automaticamente ela tava sempre grudada no meu relacionamento. Ela era solteira, eu não entendia porque ela nunca arrumava um namorado. Mas é porque ela era amante do meu noivo há anos. E ele não aguentou mais, ela não aguentou mais. E foi essa solução que eles acharam pra poder terminar, né? Ele terminar comigo, ele foi embora e 6 meses depois, pra dar uma disfarçada, ela foi. Esses 2 anos ela tava morando com eles estavam juntos, vivendo ali uma vidinha de casados, mas ela queria voltar pra casa e apresentar pra família e ela queria perguntar pra mim se tava tudo bem. Ela tá namorando com ele. Obviamente que a princípio ela achou que ia falar isso e eu falar, não, tudo bem, que eu não ia desconfiar que eles estavam juntos antes, mas quando ela viu que eu desconfiei, ela jogou limpo e me contou tudo. Então, assim, foi uma dupla traição, né? Eu bloqueei ela de tudo, bloqueei ele de tudo. Eles voltaram pra cidade, ela apresentou ele como noivo dela, foi um choque pra todo mundo, porque a família dela toda me conhecia. Os pais dela não aceitaram a situação, falaram que era muita falta de respeito e consideração. Todo mundo ficou sabendo e eu tive que me mudar de onde eu morava pra poder recomeçar a minha vida. Eu fui contar pro meu irmão o que estava acontecendo bem debaixo do nosso teto e ele simplesmente virou na minha cara e falou assim que não era pra eu poder ir fazer fofoquinha da mulher dele, que ele não iria se separar da mulher dele. Aí, obviamente, que eu fui tirar satisfação com ela, porque se ele não queria saber da situação que estava acontecendo, eu queria, né? Porque eu era uma das fernizadas. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu entendi o porquê que ele não ia se separar dela. E que só eu tava de jumentona ali naquela história. Só pra variar, né, gente? Sempre tem que ter um jumento. Aquela velha história. Todo dia acorda um burro e um esperto. Eu era a jumentinha. Casa de quintal. Eu morava numa casa de quintal. O que é isso? Sabe quando tem um terreno enorme, constrói uma casa aqui, uma ali, uma ali? Então, a minha mãe, ela queria muito que a gente continuasse perto dela. E aí ela pediu isso aos filhos para que a gente construísse uma casa perto da dela, no quintal dela. Por isso que ela comprou um terreno grande. A minha mãe era aquela mãe que queria com os filhos grudados ali, entendeu? E aí a gente acabou aceitando. Quando eu me casei com meu marido, eu conversei com ele. Ele aceitou, né? Porque já tinha ali uma casa pra gente. A mulher do meu irmão também aceitou, muito contra gosto, mas também, né? Aceitei, porque aceitar, não teve muito o que fazer. Ela gostava ali do meu irmão. E aí morava, gente, todo mundo no mesmo quintal. Pensa na que beleza. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, mulher dele, meu marido, todo mundo no mesmo quintal. Era assim, afastadinho, era bem grande, dava pra ter ali uma privacidadezinha, mas dava pra tu gritar um do outro lado. Aí, beleza, eu comecei a desconfiar de umas atitudes do meu marido, né? Porque um belo dia eu acordei de madrugada e, pasmem, queridos gafanhotos, ele não tava na cama. Onde está Juju? Também não sabia. Fiquei encucada com aquilo e fui atrás, né? Saí assim no meu quintal. E aí, de todo mundo, meu e de todo mundo. E aí vi ele chegando, sabe? Rindo a beça. E eu falei, tá rindo do quê, Juju? Onde você tava? E aí ele falou pra mim que uns amigos dele tinham chamado ele ali na porta de casa. E que ele tava ali conversando. Mas, gente, pensa bem. Pô, um homem velho daquele na porta de casa conversando com um amigo. Achei aquilo meio esquisito. Mas também não falei nada. Só que também abri meus olhos, né? Porque a gente é jumenta, mas a gente não é tão jumenta assim. E daí, desde aquele dia, eu comecei a desconfiar dele. E falei, vou fazer o que toda mulher madura faz. Eu vou esperar ele dormir e vou pegar o telefone dele. E ali eu peguei o telefone dele. E meus amigos, sim, queridos, isso mesmo. O meu marido estava tendo um caso com a minha cunhada, que até então gostava muito do meu irmão. Mas parece que o fato de morar todo mundo ali no mesmo quintal aproximou a galera, né? Só que aproximou a galera até demais. E só algumas galera, porque eu, por exemplo, não tava próxima de ninguém, né? Aí eu descobri, porque eles estavam trocando salientações, fotinhas, não sei o que e tal. Hoje vai rolar de novo. Eles estavam se encontrando, gente, numa moitinha que tinha ali atrás, quando eles não aguentavam de saudade. Porque durante o dia mesmo eles iam pra casinha, né? Mas aí, às vezes, de noite, eles queriam ser criminoso. Ai, vamos tô pro crime, eu já tô pro crime, não sei o quê. E aí eles se encontravam ali, naquelas casinhas da vida, né? Naquelas moitinhas e nas casinhas da vida. Eis que eu descobri, levantei igual o cão, porque era mais ou menos, foi tipo, no dia seguinte, né, gente? Era mais ou menos umas 7 horas da noite e meu marido tava tirando um cochilinho, por isso que eu peguei o telefone dele e consegui ver. E aí eu fui direto pra casa do meu irmão, a minha cunhada. Minha sócia não estava em casa, eu cheguei berrando, falei, tá aí, quem tá aí, que não sei o que. Ele falou, não, tô sozinha, que foi e tal. Eu falei, cadê vou botar o nome dela de Abigail, cadê a Abigail? Aí ele falou, ela não tá aqui. Aí eu peguei e falei assim, estamos sendo cornos. Ele, o quê? Eu falei, pois é, a sua mulher
está pegando o meu marido e eles estão fazendo nós dois de trouxa bem debaixo do nosso nariz, debaixo do nosso teto, às vezes na minha casa, às vezes na sua, às vezes na casinha, às vezes na moita, vai saber o que estava acontecendo. Só que eu, gente, fui toda cheia da razão. Afinal de contas, a gente tava sendo corno. Então eu fui toda cheia da razão. Fui querendo o bem do meu irmão, contar pro meu irmão. Ó, meu querido, a gente vai ter que ficar solteiro porque estamos sendo corno. E aí ele simplesmente vira na minha cara, na minha face, e fala assim: olha, não me venha com fofoquinha, porque eu não vou me separar da minha mulher e eu não vou acreditar em você. E aí eu peguei o telefone e falei pra ele: mas tá aqui a prova e tal, não sei o que. Mostrei. Ele pegou o telefone e viu com os olhos dele com a terra de comer. Aí ele virou e falou assim: eu não vou me separar da minha mulher. Eu não vou me separar da minha mulher por causa de fofoquinha, porque eu tô muito feliz no meu casamento, que não vai ser você que vai acabar com o meu casamento. Aí eu falei pra ele: tá muito feliz no seu casamento o quê, Juris Cleuson? Você tá sendo corno, Abigail tá metendo chifre em você com Francisco Salo da Silva, que era meu marido. E ele ficou extremamente revoltado comigo e pediu pra eu sair da casa dele. Aí eu falei: ué, não entendi. Eu falei: tranquilo, vou sair da sua casa assim, beleza. Mas vou esperar a Abigail lá do lado de fora, porque só tem uma entrada. A não ser que ela pule o muro, só tem uma entrada. Fiquei, não falei nada com os meus pais, que meus pais não infartar, né, galera? Fiquei lá do lado de fora do muro esperando a Abigail aparecer. Assim que ela apontou o carro dela pra poder estacionar, eu já comecei a bater no capô do carro: sai pra fora, sai pra fora, sai pra fora. E ali a Abigail saiu pra fora e a gente começou um quebra-pau ali no meio da rua. E o que ela me falou que me fez ficar completamente: ué, sou cara. Eu falei: ué, como assim? A Abigail chegou linda, leve, loura, né? E eu comecei a fazer um escândalo falando que eu já estava sabendo que ela estava pegando o meu marido, o que estava acontecendo, como que ela podia fazer isso, que eu já tinha contado pro meu irmão, mas que se meu irmão não queria se separar dela, era um problema dele, mas que eu não ia aceitar aquilo, mas que a gente ia resolver ali, que eu ia me separar, que ela podia ficar tudo pra ele, com ele todo pra ela, que não sei o quê. E aí ela começou a falar: não, mas eu não faço questão nem do seu irmão e nem dele. Se você quiser se separar, você se separa. Eu tô pegando mesmo, mas também se o seu irmão quiser se separar, tá tudo bem também. Aí eu fiquei: ué, como assim? E aí ela começou a falar: você não se pergunta por que o seu irmão não quer se separar de mim? E por que o seu marido está ficando comigo? Você não se pergunta? E eu querendo quebrar a cara dela, e ela me falando, me contando essas prosas, e eu: fala logo, Abigail, fala logo o que tá acontecendo. E ela começou a falar: eu tenho dinheiro. E realmente, gente, a Abigail, ela tinha vindo de uma família que tinha muito dinheiro. E aí, ela só morava no quintal da minha avó, da minha mãe, porque na época, ela gostava muito do meu irmão, sabe? E meu irmão falou que só ia casar se fosse, se ela pudesse atender isso, porque a mãe dele pediu, e não sei o quê. E aí, como ela gostava muito dele, ela acabou cedendo. Mas ela era uma mulher que tinha muito dinheiro, e ela achava um absurdo ter que morar, por exemplo, no quintal da sogra. Mas ela fazia isso, né, pra poder continuar com o meu irmão. Só que ela já tava infernizando dele e falou: inclusive, eu tô querendo sair daqui. Se o seu irmão quiser ir comigo, ele vai comigo. Se ele não quiser, ele pode ficar. Mas o seu irmão não quer se separar de mim porque sou eu que sustento ele. Você nunca se perguntou por que o seu irmão saiu do emprego e até hoje não arrumou outro? Seu irmão saiu do emprego e não arrumou outro até hoje porque sou eu que sustento ele, sou eu que dou tudo pra ele. Inclusive, o seu marido tá recebendo uma mesada também, tá bom? Então, assim, não sei se ele tá te falando, mas você já reparou que ele aumentou o salário dele? Então, é eu que tô dando dinheiro pra ele, tá? Eu tô sustentando os dois e nem ligo, tenho dinheiro pra dar com rodo mesmo, gosto de mimar os machos que eu tenho, e é exatamente por isso que ele fica comigo. Eu literalmente comprei ele na época, eu ofereci dinheiro pra ele, pra gente poder ter um relacionamento, e ele aceitou. Então, o seu marido, ele é mais que, ele é só um vendido, e o seu irmão é outro. E aí eu entendi que a única trouxa da história ali era eu, porque os dois estavam recebendo um dinheiro dela e eu não tava. Só que eu trabalhava, eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha profissão, então eu não ia aceitar dinheiro de sirigaita nenhuma. Dei-lhe uma peia nela, obviamente que eu não ia ser chifruda à toa, arranquei aquele mega ré dela todinho, botei o meu marido pra fora, contei pros meus pais o que estava acontecendo. Os meus pais, obviamente, não aceitaram, né, essa situação e tal. Meu irmão não queria separar dela de jeito nenhum. Eles se mudaram, só que no fim ela acabou metendo o pé dele, o pé no popote dele, pra poder ficar oficialmente com o meu ex-marido, que eu me separei, deixei pra ela que eu não disputo o prato. E o meu irmão teve que voltar pra casa que morava com ela, porque ficou sem emprego, sem mulher, sem pensão, sem nada. E meu ex-marido que tá lá morando com ela vai ser o próximo corno. Eu me livrei, arrumei uma pessoa que gosta de mim, porque eu não sei viver nisso. E é isso. Um menino me chamou pra sair e ele falou pra mim que ele ia me dar um date inesquecível. Que ele ia me levar pra fazer uma coisa que tinha muita ação e que eu nunca tinha feito na minha vida e que eu nunca iria ouvir falar em um date como aquele. Que seria uma surpresa e que eu ia amar, que seria inesquecível, porque ninguém na vida nunca tinha feito aquilo. E eu
comecei a rir, a gente tava conversando há um tempo e tal, ele me chamando pra sair, eu falando pra ele, mas como é que você sabe que ninguém nunca fez isso? E ele falou que era único, que esse date dele era único e queria fazer isso por mim. Eu comecei a ficar curiosa, porque, gente, ele começou a falar muito desse date, que ninguém nunca tinha feito isso, que ele ia inovar, que seria completamente diferente, que ia ter muita ação. Falou pra eu ir com uma roupa super confortável. Eu imaginei tudo, achei que a gente ia num parque de diversão, eu achei que a gente ia fazer uma corrida, uma trilha, seja lá o que fosse, menos isso. Eu conheci esse menino através de um amigo meu, né? Porque eu postei uma foto com esse meu amigo, ele curtiu essa foto, o meu amigo me marcou e ele me seguiu. E aí ele começou a conversar comigo e tal, disse que queria me conhecer pessoalmente, não sei o quê. E, gente, quando eu entrei no perfil dele, ele era muito bonitinho. Mas ele fazia aquele estilo, assim, meio bad boy revoltado, sabe? Mas ele era uma... Eu fiquei completamente apaixonada. Porque a gente não pode ver uma coisa errada, que a gente quer o quê? Se atirar nessa coisa errada. Só que eu tava meio assim, com o pezinho atrás dele. Porque ele tinha uma carinha de ser mulherengo mais rodado que pratinho de micro de padaria, sabe? E ele começou, não, vamos sair, não sei o quê e tal. Eu quero muito te conhecer, você é muito bonita. Começou a me elogiar, não sei o quê. E eu falei pra ele, não, tudo bem. Então, se você quer um date, a gente pode sair. E aí, desde que eu falei que a gente ia sair, ele falou que ia marcar uma data exata comigo e que seria um date que eu nunca ia esquecer. A primeira coisa que eu estranhei é que ele me mandou mensagem e falou, ó, o nosso date vai ser sexta-feira. Eu falei, tudo bem. Falei, que horas você passa pra poder me pegar? Às 3, ó. Às 7 da noite? Aí ele virou e falou assim, não, eu vou passar pra te buscar 1h30 da manhã. 1h30 da manhã? Aí eu já descartei a trilha, o parque. Falei, que a gente vai. Eu deveria ter ficado em casa. Eu comecei a perguntar porque 1h30 da manhã ele falou que era surpresa, que eu tinha que confiar nele. E ele me mandou ir com uma roupa toda escura e de tênis. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Mas eu tava muito curiosa. Eu sei lá, eu imaginei que a gente ia pra um hotelzinho de carro, mas eu achei que ele não seria tão ousado. Tanto que eu mandei pra ele, falei, você não vai me levar pra um hotelzinho no primeiro date? Ele, claro que não. Ele falou, você tá achando que eu sou o quê? Eu jamais faria isso com você, eu te respeito. Eu com muito medo, mas muito, muito curiosa, porque ele falando que ia ser muito bom, que ia ser inesquecível, que ia ser muita adrenalina, que não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, então 1h30, eu acreditei no meu potencial. Gente, o Márcio mandou mensagem falando pra você sair com ele 1h30 da manhã, ele no mínimo vai levar seus órgãos, amor. Mas não, eu acreditei no meu potencial, eu falei, estarei 1h30 pronta, esperando o meu príncipe que vai vir num cavalo. Ele não veio no cavalo, ele veio numa moto. 1h30 da manhã, ele parou lá na esquina da minha casa, eu saí toda bela, de saltinho, maquiada, arrumada, não fui do jeito que ele me mandou. E aí, quando eu cheguei, ele simplesmente olhou pra minha cara e falou, eu não falei pra você vir com uma roupa confortável? Eu falei, ai, cara, eu não ia pra um date com você de tênis, de leg, de blusa. Ele falou, cara, é incrível como você nunca faz o que eu falo. E eu olhei pra cara dele, tipo assim, a gente mal se conhecia, ou achei que ele tava me confundindo. E ele falou, ainda bem que eu trouxe uma roupa pra você. Ele tirou a mochila e tinha uma leg, uma brusinha e um tênis que, coincidentemente, era do meu número. Ele falou, é da minha irmã, eu fiquei com medo de você não vir a caráter e trouxe pra você. Ele me fez ir pra trás da árvore e trocar de roupa. E guardou a minha roupa na mochila. Eu devia ter voltado pra casa. Mas eu tava muito curiosa. Aí ele falou, sobe na moto. Eu subi na moto. Segurei na cinturinha dele. E a gente foi andando. Motinha andando. E aí eu vi que ele tava saindo da cidade. Cada vez mais pra fora da cidade. Saindo da cidade. Pegou um caminho de terra. Do nada, eu vi uma lâmpadazinha lá longe. Gente. Eu falei, onde é que a gente tá? Ele falou, não, você não tem noção do que a gente veio fazer. Vocês também não têm noção. Eu perguntei pra ele o que era aquela casinha lá no final. E ele falou pra mim que descobriu que tinha um casalzinho de idoso que morava naquela casa há muito tempo. Ele ficou vigiando essa casa. E que a gente tava ali pra poder... A casa. Gente, ele era um trombadinha. Aí sabe o que ele queria? Ele falou, eu preciso de você. Porque aí eu já tenho... Eu arregalei o olho na moto dele, assim, desesperada, pensando, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Que se eu falar que não, ele vai levar meus órgãos aqui dentro e vai me jogar aqui na mata. E eu, meu Deus do céu, a gente não vai lá pegar as coisas dos velhos, então ele vai precisar dos meus órgãos e eu vou ficar jogada aqui na mata. E ele falou pra mim, ó, eu já tenho todo um plano bolado, fica calma, vai dar tudo certo. E eu, assim, ó, eu falei, você me trouxe pra poder assaltar. Ele, sim, mas vai ser muito bom. Você vai gostar da adrenalina, é muito boa. Eu já fiz isso várias vezes. Ele é um trombadinho mesmo. Comecei a ficar desesperada. Ele falou pra mim, a gente vai fazer o seguinte. Você vai bater na porta da casa deles, 1h30 da manhã. Vai falar que você estava correndo e que você se perdeu, que você torceu o pé, que você precisa de ajuda, se você pode usar o telefone pra poder ligar pros seus pais. Faz um choro, faz um teatro.
E aí você vai pedir pra ir ao banheiro. O banheiro fica no andar de cima. Ele falou que já estava vigiando. O banheiro ficava no andar de cima. E eu iria abrir a janela e jogar uma corda que estava dentro da bolsa. Ele iria subir. Enquanto eu estivesse lá embaixo distraindo os velhinhos, ele iria subir pela janela, entrar, pegar tudo que tivesse de mais valor possível, os quadros, dinheiro dos velhos e tal, porque eram uns velhinhos que tinham uma condição maneira que a casa era enorme. E depois ele ia descer pela corda, eu ia dar tchau, falando que o meu namorado tinha vindo me buscar de moto, ele ia pegar a moto e a gente ia embora. Ele disse que era o plano perfeito. Ele só esqueceu que os velhos iam ver meu rosto. Quando percebesse que sumiu tudo da casa deles, eles iam associar o quê? A crimination aqui. E eu falei, menino, pelo amor de Cristo, me leva pra casa. Comecei a chorar, falando, me leva pra casa, me leva pra casa, me leva pra casa. Ele falando que não, que ia dar certo, que eu não tinha que ter medo de nada, que ele já fez isso várias vezes. E eu, me leva pra casa, me leva pra casa. Eu comecei a chorar em desespero, falando que se ele não me levasse pra casa, eu simplesmente ia embora, sair andando. Ele não queria me levar pra casa de jeito nenhum. Eu fiquei mais ou menos umas meia hora discutindo ali com ele. Ele falando que tinha feito o plano perfeito, que eu não podia estragar o plano dele, que eu tinha que fazer isso, que não sei o que se eu quisesse ter alguma coisa com ele. Eu falei, eu não quero, só quero ir pra casa. Que não sei o que eu tinha que provar que eu era capaz e tal. Eu entrei em desespero, ele viu que eu entrei em choque. E aí ele ficou, ai, eu não acredito que eu perdi meu tempo com você. Ele subiu na moto com muita má vontade comigo, ainda tive que ir com ele, porque, gente, ou eu ia lá pra casa dos velhinhos pra poder pedir ajuda, literalmente porque ele foi embora, mas eu fiquei com medo dele ir lá e fazer alguma coisa com o velho, ou comigo. Aí eu subi na moto e ia com ele. Rezei todos os Pai Nossos, que nem Deus Pai que eu existia, subi na moto. Ele me deixou na porta da minha casa, me jogou a mochila, nem quis se esperar as roupas e pediu pra eu nunca mais procurar ele. E foi embora ofendidíssimo. Eu fiquei traumatizada. Meu pai me obrigou a namorar a amante dele, dizendo pra mim que a minha mãe estava doente. E isso virou uma grande confusão e eu vou explicar pra você. Nesse relato nós somos um macho. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, a minha mãe começou a comentar comigo que meu pai tava muito estranho com ela. E assim, eu sempre tive a minha família ali junta, meu pai sempre foi o meu herói, meu exemplo, minha mãe também, minha família era muito bem estruturada e a gente sempre foi muito feliz. Até que eu comecei a observar que a minha mãe tava chorando pelos cantos, ficando assim pálida, doente. E aí eu comecei a perguntar pra ela o que tava acontecendo. E ela começou a falar que meu pai tava esquisito, que tava achando que meu pai tava traindo ela, que não sei o quê, que ela tava muito mal, que ela não esperava isso dele e tal. Só que ela nunca pegou nada. E eu defendi o meu pai, falava que era coisa da cabeça dela, até o dia que eu peguei. Um dia que eu tava saindo da faculdade, eu vi o meu pai sentado num barzinho, que era próximo até da nossa casa. Eu tinha ido a pé, né? Porque a faculdade não ficava tão longe, então eu tinha ido a pé. E eu vi ele nesse barzinho com uma menina que estudava na mesma faculdade que eu. Eu não conhecia, o curso dela era outro, mas eu conhecia ela. Quando eu vi aquilo, eu fui direto na mesa e fiquei olhando pra cara dos dois candengos, assim, cheio de ranço. Olhando, tipo assim, eu não acredito nisso que eu tô vendo, pai. Porque eles estavam cheios de carinho e tal. E eu falei, soltei a frase e saí andando, igual cena de cinema. Pá! E saí andando. Meu pai veio atrás de mim. Não, meu filho, vamos conversar, que eu não sei o que e tal. E eu falei, pai, eu não quero conversar. Eu quero que você termine tudo com ela ou eu vou contar pra mamãe. Por quê? Eu vi como a minha mãe tinha ficado mal com a situação, porque ela achava que era corna. Imagina se ela descobrisse que o Jurandir, meu pai era o Jurandir, que minha mãe era bonita, meu pai era feio, mas meu pai tinha aquela coisa da situação assim. Imagina se ela descobrisse que o Jurandir tava traindo ela, indo com uma menina novinha. Então eu falei pra ele, você vai terminar tudo com ela e eu não vou contar pra mamãe. Falei, você tem até amanhã. Tranquilo. No dia seguinte, ele chegou em casa, a minha mãe estava na casa da minha avó, e ele começou a chorar, falando que ele tentou terminar com ela, e que ela iria... E que ela não tinha deixado ele terminar, falando que se ele terminasse com ela iria contar pra minha mãe que ele estava traindo ele com ela. E eu falei, pois bem, enfrente as consequências dos seus atos, deixe ela contar e converse com a mamãe. Só que aí ele começou a falar pra mim que se eu tinha reparado que a minha mãe tava meio pálida, jogada pelos cantos da casa, e que ele tinha descoberto que a minha mãe tava doente e que não podia contar pra ela. Ele começou a chorar, falando que amava minha mãe, que isso tinha sido um erro e que agora ele tava com medo. Falou que tinha descoberto uma doença da minha mãe muito séria, que ela proibiu ele de me contar e que por isso ele não ia me falar que doença era essa, porque senão ele ia trair a confiança da minha mãe. É mesmo, é? Só que ele deu a entender que a minha mãe estava com câncer, sabe? E que ele tava muito preocupado, com medo dela sofrer esse estresse, piorar. E aí eu fiquei com mais medo ainda. E aí ele começou a falar que ela tava falando que ele tinha que ter mais tempo com ela, que se ele não tivesse mais tempo com ela, ela ia contar pra minha mãe. E eu e ele ficou meio que rendido nessa menina, porque tudo que ele não fazia que ela queria, ela, eu vou fazer isso, e ele vinha pra cima de mim me falando. Até que ela começou a cobrar mais atenção, falando que não podia passar fim de semana com ele, que não podia ver ele todos os dias, não sei o quê, e que ela queria que eu fingisse que namorava com ela, pra ela poder estar sempre dentro da minha casa, vendo o meu pai. Eu não tive coragem de falar da doença com a minha mãe,
porque eu via que ela realmente estava muito abatida e via que ela saía, assim, dizendo que ia pra casa da minha avó, mas o meu pai falava que ela tava indo no hospital. E eu fiquei com muito medo, porque eu ficava, meu Deus, mas eu vou botar essa menina pra viver aqui com a minha mãe e tal. E meu pai falando que não, que ele ia resolver, que era pra eu poder fingir por um tempinho, que ele, até ele acalmar ela e resolver com ela. Eu topei, né? Trouxe a menina dentro de casa, disse que era minha namorada, apresentei pra minha mãe ficou feliz da vida por conhecer ela e eu tava me sentindo um lixo por enganar minha mãe. Meu pai também extremamente nervoso e a menina lá, sabe, fingindo que era minha namorada e tal. Eu não trocava 2 palavras com ela, eu não aguentava trocar 2 palavras com ela quando a gente não tava fingindo perto da minha mãe, perto do meu pai. Então sempre que ela queria, ela vinha na minha casa e falando que era minha namorada, não sei o que, entrava pro meu quarto, ficava olhando pra minha cara, depois saía. Criou uma intimidade com a minha mãe, tinha uma intimidade com meu pai e falava que ele era o sogro e a sogra. Até que um dia eu não aguentei mais a situação e por mais que a minha mãe estivesse doente, eu acabei explodindo. E o que eu descobri, eu já tava saturado daquela situação. E aí um belo dia ela chegou na minha casa e eu comecei a gritar com ela no quarto, falando que era pra ela ir embora, que ela ia acabar deixando a minha mãe mais doente ainda, que o que ela tava fazendo era coisa de gente que não tinha caráter. E eu vi um olhar confuso na cara dela. E aí ela ficou tipo, o que você tá falando? E aí eu falei que sabia de tudo, falei que ela estava o meu pai pra ela poder ficar mais perto, que o meu pai tinha me contado tudo, que ele tava tentando terminar, não sei o quê. E aí ela riu e falou assim, quem te contou isso? E eu falei que tinha sido meu pai e ela falou, então ele mentiu pra mim e pra você. Aí a gente sentou pra poder conversar e ela me contou que o meu pai falou pra ela que eu tinha descoberto que eles estavam juntos, obviamente ela viu, e que a minha mãe estava muito doente e que pra eu não contar pra minha mãe, eu simplesmente tinha feito ele falar pra ela que era pra ela fingir que namorava comigo, porque eu era gay e não queria que a minha mãe e nem os meus amigos descobrissem. Então o nosso relacionamento de fachada ia ser perfeito pra ninguém descobrir que eu era gay e que se ela não fizesse isso, eu ia contar pra minha mãe que ela era amante do meu pai. E que meu pai tinha dito pra ela que a minha mãe estava doente e que eu não podia fazer isso porque ela ia acabar morrendo e ela já estava se sentindo culpada por ser amante dele porque ela nunca quis isso e ela não queria deixar a minha mãe de arrasta, então ela estava lá fingindo que estava namorando comigo pra ninguém desconfiar que eu era gay, acreditando que a minha mãe ia de arrasta a qualquer momento e que só ia durar um tempo. E que meu pai cobrava dela ir lá em casa, falando que era eu que cobrava. E é por isso que ela não falava comigo, por isso que ela não olhava na minha cara, ela só fingia e tal. E aí eu contei pra ela o que meu pai me contou. Ela ficou extremamente chocada. A gente chamou meu pai. Começamos os dois a jogar um monte de coisa na cara do meu pai. Isso tudo no meu quarto e minha mãe lá na cozinha. A minha mãe veio ver o que estava acontecendo, que a gente começou a se alterar, porque a gente descobriu que ele mentiu pra nós dois. E aí a minha mãe veio e escutou. E aí minha mãe disse que não estava doente. Que isso era mentira. Que às vezes que ela estava saindo de casa, ela estava realmente indo na casa da minha avó. E que ela estava mal abatida porque estava desconfiada com o Júris Cleide e estava traindo ela. No fim, a gente descobriu que meu pai enganou eu, minha mãe e ela pra eu poder fingir que tava namorando com ela, pra ele ter um acesso maior a ela e ela tava sempre ali com ele. Porque ele tava simplesmente apaixonado pela novinha. Ela deu nele, minha mãe deu nele também, eu dei nele também, virou aquela confusão. Minha mãe se separou do meu pai, a novinha terminou com ele também, ele foi embora. Atualmente mora só eu e minha mãe tá bem feliz, saudável, tá namorando outra pessoa e ele se deu mal. O meu marido caiu de moto e por coincidência da vida, a minha irmã também. Olha que doideira. Casada há 1 aninho. Galera, 1 aninho. Eu tinha começado a namorar com esse querido Jurandir Brad Pitt. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos. 17 para 18. Eu tinha 18 anos, na verdade. A gente se conheceu através de uns amigos em comum. Era um grupinho, né? A gente morava numa cidade muito pequenininha. Todo mundo pra praça. Todo mundo, aquela galera ali naquele grupinho duvidoso. Então, era esse grupo. E aí a gente começou a conversar e tal. Começamos a nos paquerar. Começamos a ficar. O tempo foi passando, eu vi que Deus tinha feito o meu macho em uma forma única, porque ele era maravilhoso, me tratava super bem, não queria me trair, entendeu? Ele era o amor da minha vida. E aí ele me pediu em casamento. Na verdade, gente, ele me pediu pra poder morar junto com ele. Não foi muito assim, vamos casar e tal. Não. Ele falou, traga tuas coisas e venha morar comigo. Eu emocionada, já era de maior, fui morar com ele. Aí quando deu 1 ano que eu tava casada com ele, ele do nada virou a Frozen. Gente, ele era um vulcão. Nosso casamento era ótimo, a gente se dava super bem, minha família amava ele e tal. E do nada, a Frozen cantou Let It Go e ele ficou super esquisito. Chegou o ponto dele dormir na casa da mãe dele, sendo que a gente morava junto. Ele sempre quis a independência dele, então ele morava já, sem ser na casa da mãe dele, já tinha muito tempo. E foi pra lá que eu fui morar quando a gente casou.
E a gente começou a brigar, porque ele começou a ficar frio, ele não queria mais frenafar comigo, ele começou a ser grosso comigo, e chegou ao ponto dele ir dormir na casa da mãe dele. Mas ele realmente ia dormir lá, porque eu ligava e ele tava lá. Num belo dia, ele falou pra mim que ia jogar futebol com os amigos dele. Eu falei que tudo bem, a gente não tava muito bem. Ele se arrumou todo bonitinho. Numa noite anterior, ele tinha dormido na casa da mãe dele. E aí de manhã ele foi pra lá pedindo desculpa e tal, dizendo que nosso casamento ia melhorar, não sei o quê, que ele tava passando por muito estresse do trabalho, e eu trouxa acreditei. Aí ele falou que ia jogar futebol com os amigos dele, porque ele tinha ido dormir na casa da mãe dele numa sexta-feira, olha que loucura. E no sábado ele acordou e foi jogar futebol com os amigos dele. Passou lá em casa, deu essas desculpinhas meio M, pegou a chuteirinha dele, as coisas dele e foi jogar futebol. Ele tinha uma moto, montou na motinha randandão dele e foi lá fazendo randandão. Quando deu 3 horas da tarde, a minha mãe me liga em prantos. A fudenga da minha irmã tinha caído de moto. E minha mãe, meu Deus, eu tô aqui no hospital, Isabela caiu de moto, não sei o quê. Eu tinha 2 irmãs. Isabela era uma das minhas melhores amigas. E ela andava comigo sempre. Então, tipo assim, ela sempre ficou meio revoltada por eu ter casado. Eu acreditei que era porque ela tinha perdido a casca de bala dela. Tipo, eu ia pra todos os lugares com ela, a gente fazia tudo quanto é M juntos. E aí, quando eu conheci ele, comecei a namorar com ele, e aí fui aquetando, me casei, ela meio que perdeu a casca de bala. E a minha outra irmã já era casada e tinha ido morar em outro estado. Então ela meio que ficou sozinha, só com as amigas dela. Só que eu era a melhor amiga dela. E a gente sabe que amor de irmão é amor de... Irmão se ama, né? E aí minha mãe ligou desesperada, falando que ela tinha caído de moto, que ela tava no hospital, que ela tava toda ralapada, que não sei o quê. E eu desesperada peguei a primeira roupa que eu vi e fui pro hospital da cidade. Encontrei minha mãe. Quando eu cheguei lá, minha irmã realmente tinha caído de moto. Tava toda ralada, toda machucada. Ficou lá, fez uns curativos e tal, o médico passou uns remédios. Ela foi pra casa com a minha mãe, né, que meu pai levou ela de carro. Eu passei na farmácia pra poder comprar antibiótico, remédio que ela precisava, levei. Ajudei ela a tomar banho, fiquei cuidando dela, botei roupa nela e tal, dei os remédios pra ela. Fiz uma janta, que a minha mãe tava muito nervosa, né, a gente tava lá do lado dela, fiz uma janta, dei janta pra ela, tinha mandado minha mãe descansar. E aí, quando eu vi que ela tava bem, tranquila, eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, o meu marido não estava em casa. E eu não entendi, porque a gente não tinha brigado, não tinha motivo pra ele não estar, por mais que a gente não estivesse bem. E aí eu mandei mensagem pra ele, ele falou, vou dormir na mamãe aqui. E aí eu não aceitei. Eu falei, não, vem pra casa, que não sei o que. Ele falou que não, que ele ia dormir na mãe dele, que eu não estava bem, que ele precisava de um tempo, que ele ia ficar lá pela casa da mãe dele. E aí eu achei isso muito estranho, porque ele literalmente me pediu um tempo, dizendo que não queria me ver e que ele ia ficar na casa da mãe dele. Eu, obviamente, não aceitei isso, comecei a desconfiar que ele tava me traindo, e aí eu pensei na minha cabeça, se ele tiver que terminar comigo, porque quem dá tempo é relógio, não ia dar tempo pra macho nenhum, ele vai terminar olhando na minha cara, que aí eu pego minhas coisas e volto pra casa da minha mãe. Me arrumei toda e fui lá pra casa dele. Quando eu cheguei lá na casa da mãe dele, ela olhou bem pra minha cara e falou assim, você não tem vergonha de ter mandado ele pra cá? Todo machucado, você nem cuidou do seu marido. Pra que você casou com meu filho? Não sei o que. Eu falei, calma aí, ô Capitão Nascimento, o que tá acontecendo? Como assim, todo machucado? E ela falou, ele apareceu aqui todo ralado, todo machucado, eu fiz uns curativos nele e tal, e ele tá lá na cama, falando que você não quis cuidar dele, que você botou ele pra fora, falando que não ia cuidar de macho machucado. Meu docinho se machucou. Falei assim, gente, o que tá acontecendo? E aí eu não associei. E saí entrando. Quando eu entrei no quarto que era dele, que eu sabia, ele estava deitado na cama com o peito todo ralado. A calça toda, tipo, a calça, ó, as pernas toda ralada, braço todo ralado. Ele literalmente tava todo ralado. Ele tinha caído de moto. Ele tinha sofrido um acidente de moto e tava todo machucado. Aí eu olhei e falei, que loucura! Tu sofreu um acidente de moto, minha irmã também. Olha, que coincidência. E aí eu reparei que ele, inclusive, tinha ralado o mesmo lado do corpo que minha irmã. Os dois igualzinho. Provável que no acidente eles caíram assim de lado e ralaram assim, todinho os dois. Eu olhei pra cara dele assim e falei assim, você caiu de moto? E ele falou, eu caí, mas eu não queria te assustar, não sei o que, acabei biritando muito lá no jogo e voltei e caí. Eu falei, por que você não foi pro hospital? Por que você não me falou? Por que você não me ligou? E ele falando que não tava muito bem comigo, que ele não queria ficar me preocupando, que não sei o que e tal. Eu falei assim, você tava com alguém quando você caiu dessa moto? E ele falou que não, que tava cansado de mim, tava cansado das minhas desconfianças, que a gente só brigava, que não sei o que ele achava melhor dar um tempo. Eu falei, faz o mudo, primeiro que quem dá tempo é relógio. E aí ele tava deitado na cama e o telefone dele estava carregando. O que eu fiz? Eu fui em direção ao telefone, ele não aguentou levantar tão rápido, porque ele tava todo machucado, peguei o telefone e fechei a porta. E saí correndo.
Perna pra quem tem. Dei a volta lá na esquina da casa dele, desbloqueei o telefone dele e comecei a ver tudo. Gente, e ele, eu escondida assim numa construção, eu via ele me gritando pela rua: cadê você? Devolve meu telefone, maluca, que não sei o quê. Quando eu entrei no telefone dele, que eu fui na conversa com a minha irmã, a última mensagem era assim: cara, você não pode aparecer na frente dela, que se você aparecer, ela vai descobrir que a gente tava junto. O meu marido estava ficando com a minha irmã. Ele estava me traindo com ela. E aí eles foram junto pra casinha. Na volta, um carro bateu nele. Eles sofreram um acidente e se ralaram todinho. Ela foi pro hospital porque ela tava pior. Ele não tava tão pior. Então ele foi pra casa porque era um hospital só na cidade. E se ele estivesse lá também eu ia descobrir. E aí eu descobri assim, que eu tava sendo corna. Fui pra casa da minha mãe. E aí eu sentei na cama dela, assim, cheguei, ela regalou o olho quando ela me viu. Mas ela fez a sonsa, eu falei assim: eu vou sentar aqui, você vai me explicar exatamente o que aconteceu. Mostrei o celular pra ela, falei que eu tava com tanta conversa. Ela começou a chorar. E aí ela falou que antes, quando eu comecei a conhecer ele, ela já ficava com ele, mas que ele se interessou por mim, terminou comigo pra poder ficar com ela. Terminou com ela pra poder ficar comigo. E aí a gente começou a namorar e ela gostava muito dele. E ele começou a enrolar nós duas. E desde aquela época ela também ficava com ele. Mas aí ele me pediu pra poder ir morar com ele, pra poder casar com ele. Ela ficou revoltada. A revolta dela não era porque ela tinha perdido a casca de bala dela. É porque ela também gostava dele. E desde aí, ela era amante dele. Ou seja, ela já era amante dele há anos. E aí que aconteceu esse acidente e eles acabaram se machucando. E ela falou que ele falava que ia me largar pra poder ficar com ela, que não sei o que amava ela, que não sei o que e tudo mais. E que por isso a gente tava brigando tanto. Ele falava pra ela que era por isso. Cara, eu não dei nela porque ela tava toda machucada. Me separei. Né? Peguei as minhas coisas, fui pra casa de uma amiga minha que eu não queria ficar perto dela. Atualmente eu moro com essa minha amiga, né? Tô construindo minhas coisas, tô estudando. E assim, eu finjo que isso nunca aconteceu. Eu nunca mais falei com a minha irmã. Me separei dele, bloqueei ele de tudo. Eles não ficaram juntos. Meus pais não aceitaram, ficaram chocados. E assim, eu perdi minha irmã e perdi meu ex. Mas acho que foi livramento, sabe? O dia que eu descobri que o meu namorado é filho da minha mãe. Apesar de tudo, eu amo a minha história e eu acho ela muito legal. Vamos lá, eu vou dar uma boa resumida, tá? Eu fui pra uma festa que teve na minha cidade e lá eu conheci um rapaz. Trocamos, né, o número de celular e começamos a conversar. Ele não era da minha cidade, mas ele veio pra minha cidade pra poder trabalhar. E como ele veio embora sozinho, ele morava com 2 amigos. Até que um dia, eu e uma amiga fomos até a casa dele para poder assistir filme. E nesse dia, eu acabei ficando com ele. Depois a gente passou a se conhecer melhor, a gente ficou outras vezes e acabou dando em namoro. Ele era, gente, o meu primeiro namorado. Então, assim, eu tava completamente louca e apaixonada por ele. O meu pai, ele sempre foi muito ciumento. Então, por conta disso, eu demorei um pouco para levar o meu namorado até a minha casa. Até que um dia eu criei coragem e levei ele para conhecer os meus pais. E deu tudo muito certo. Os meus pais gostaram muito dele e aprovaram o nosso namoro. Eu não cheguei a conhecer os pais dele pessoalmente, porque a cidade que eles moravam era um pouquinho longe da cidade onde a gente morava. Mas a gente sempre ligava de chamada de vídeo para poder conversar com eles. E assim, os pais dele também me amou logo de cara. Enfim, se passou um tempinho e um certo dia a minha família resolveu alugar uma chácara para passar o final de semana. E lá fomos nós. Chegando lá na chácara, depois de alguns minutos, o pessoal já começou a se trocar e começou a entrar na piscina. O meu namorado, ele ficou somente de shorts e o meu pai também. Nisso, a minha tia percebeu que o meu namorado tinha 3 pintas no mesmo lugar que o meu pai tinha. E era exatamente no mesmo lugar. E tipo assim, era muito igual, gente. A gente riu, né, da situação, da coincidência. Brincamos, tiramos até foto. E tipo assim, passou, esquecemos aquilo. Naquela mesma semana, o meu namorado mandou a foto dele e do meu pai, né, das pintas, pra mãe dele. Tipo assim, mostrando, olha mãe, a coincidência, tals. Só que a mãe dele teve uma reação bem estranha. Parte 2. Então, quando o meu namorado mandou aquelas fotos pra mãe dele, a mãe dele teve uma reação assim bem estranha e pediu pro meu namorado pedir pra mim uma foto dos meus pais, só que mais jovens. Eu fui e mandei uma mensagem pra minha mãe e falei pra ela se ela tinha alguma foto dela e do meu pai, só que mais jovem. Nisso, a minha mãe foi, me mandou, eu mandei pro meu namorado e o meu namorado mandou pra minha sogra. E tipo assim, quando a minha sogra viu a foto dos meus pais, ela começou a chorar.
E eu e o meu namorado paralisados, sem entender nada. Então a minha sogra foi e pediu o número de celular da minha mãe. E o meu namorado passou. Elas começaram a conversar e foi aí que a gente descobriu que o meu namorado é filho da minha mãe. Bom, agora eu vou explicar. Acreditem se quiser, eu e o meu namorado, nós fomos trocados na maternidade. Na época deu um grande problema, porque tipo assim, foi falado que foi trocado o ultrassom, que o ultrassom tava errado. Tipo assim, eu não vou saber explicar pra vocês exatamente o que aconteceu, só sei que deu um erro lá e deu toda essa bagunça. Na época, os nossos pais, eles moravam na mesma cidade e eles tiveram a gente no mesmo hospital. Só que a troca só foi descoberta e comprovada 4 anos depois. Só que os nossos pais, eles não quiseram destrocar. No começo, eles até tentaram, né, uma amizade para fazer a gente crescer próximo, mas com o passar do tempo, ninguém nunca mais falou com ninguém. E um tempo depois aconteceu dos meus pais irem embora da cidade. E depois disso, ninguém nunca mais ficou sabendo nada um do outro. E depois disso, já se passou assim um bom tempo, né? Porque hoje nós temos 24 anos. Foi aí que a gente começou a entender as coincidências. Aniversário igual, as pintas dele igual do meu pai. Depois de tudo isso, a gente fez um almoço na nossa casa, né? Na minha casa. Os meus sogros vieram pra almoçar com a gente. Não vou mentir que assim, não foi fácil nem pra mim, nem pro meu namorado. Parece que, tipo assim, deu um bloqueio na gente, sabe? Foi assim, tudo bem estranho mesmo. Mas a gente começou a passar com um psicólogo pra gente poder entender tudo isso melhor. Mas com o tempo, a gente tá se acostumando. Eu e meu namorado, a gente não largou, mas assim, não tá a mesma coisa. Tá bem diferente o nosso relacionamento. Tudo tá sendo uma grande novidade, porque as nossas famílias agora realmente se uniram. Afinal, os meus sogros são os meus pais e os meus pais são pais do meu namorado. Uma verdadeira confusão, né? Agora imagina pra mim com o meu namorado ter que, tipo, conviver com isso. Mas posso falar a verdade? Lá no fundo, eu ainda sinto que tem coisa que não foi revelado, segredos que não foram contados nem pra mim, nem pro meu namorado. Mas eu acredito que um dia eu vou acabar descobrindo toda a verdade, se Deus quiser. A parte boa, né, é que agora nós somos uma grande família real. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que uma vizinha mandou o cachorro dela me entregar uma carta. Inclusive, o único que presta nessa história é o cachorro. Eu trabalho como promotora de vendas há 6 anos. E há 2 anos eu precisei trocar o meu roteiro. Então eu comecei a trabalhar em outras cidades fazendo novos mercados. E é claro que eu conheci, né, pessoas novas e eu fiz novas amizades. Até que eu conheci um promotor e a gente acabou fazendo amizade. Só que eu nunca tinha olhado pra ele com outros olhos. Eu olhava somente como amigo mesmo, eu via só amizade mesmo. Até que um dia a gente estava brincando e ele me jogou uma indireta. E foi ali que eu percebi que ele estava afim de mim. Até que começou também surgir um interesse por ele da minha parte. E ele também morava na mesma cidade que eu. Então trocamos, né, o WhatsApp pessoal e começamos a conversar. Até que ele me chamou para sair e depois desse nosso primeiro encontro, a gente já começou a ficar. E eu confesso que eu tava curtindo bastante ele até. Até que um outro dia, ele me chamou para sair. E quando a gente saía, como que a gente fazia? Eu ia até a casa dele, deixava minha moto lá e de lá a gente ia pro nosso rolê com o carro dele. O carro dele era bom porque era todo escuro, não dava pra ver nada. Ah, mas por que ele não te buscava na sua casa? Ele falava que tinha medo do bairro que eu morava e eu acreditava. Só que nesse dia, o pneu da minha moto furou. Então eu pedi pra ele me buscar em casa. Ele ficou todo nervoso, começou a falar um monte de coisa, dar várias desculpas, mas até que ele foi. Só que ele falou pra eu ficar esperando lá na frente, porque ele não ia nem parar o carro. Beleza. Aquele dia eu comecei a encanar. Então na segunda-feira eu fui trabalhar e assim que eu cheguei no mercado, tinha uma promotora lá que eu conhecia e que também conhecia ele. Então eu fui até ela e comecei a puxar assunto com ela. Até que eu consegui entrar no assunto do meu boy. E comecei, perguntar, tocar no nome dele. Perguntei se ele era casado.
E ela me respondeu que ele e a ex era uma putaria, porque eles viviam largando e voltando, largando e voltando. Então não dava pra saber se estavam largados, se estavam junto. Nisso, essa promotora entrou no Facebook da mulher dele e me mostrou. E tava relacionamento sério no Facebook dela. Então eu disfarcei, troquei de assunto, conversei mais um pouco ali e fui fazer o meu trabalho. Foi quando eu resolvi mandar uma mensagem pra ele. Falei pra ele, né, que eu tinha achado o Facebook da mulher dele e que eu queria saber a verdade, se ele era casado mesmo. Parte 2. Então, quando eu perguntei pra ele se ele era casado, coisa que eu fiz errado, né, porque eu deveria ter perguntado pessoalmente, só que a minha ansiedade ali naquele momento não permitiu, por isso que eu fui, mandei mensagem e perguntei por mensagem. E assim que eu perguntei se ele era casado, ele começou a digitar e apagar, a digitar e apagar. Até que ele foi e me enviou um texto explicando que ele não era casado, que ele havia se separado, só que a ex não aceitava. Ele falou que a ex dele não deixava ele em paz, que ela não saía do pé dele e que por isso ele não estava me expondo muito. E eu acreditei nele. Então, naquele mesmo dia, eu fui embora, né, pra casa. E assim que eu cheguei na minha casa, uns 10 minutos depois, eu ouvi um cachorro latindo no meu portão. Só que esse cachorro, ele latia muito e alto, sabe? Então eu saí lá fora pra ver o que estava acontecendo. E assim que eu abri o portão, aquele cachorro tava com uma carta na boca. Ele me deu a carta e saiu correndo. E eu achei tão bonitinho, tão fofo, assim, tão inteligente, né? Entrei e fui ler a carta. E na carta estava escrito: fica longe dele se não quiser ter problemas. Quando eu li, na hora me veio a ex dele na mente. Pensei comigo, pronto, ela achou onde eu moro. Só que eu não falei nada pra ele, pra não deixar ele preocupado. Passou uns dias e eu fui trabalhar. Trabalhei, tudo certinho, tals. E de noite, quando eu voltei pra casa, que eu cheguei em casa, eu me deparei com uma cena assim tão ridícula, tão triste. O meu portão e o muro da minha casa tava todo pichado. Escreveram várias coisas horríveis. Falaram que eu estava dando para homem casado. Eu fiquei em estado de choque, gente, quando eu vi aquilo. Porque imagina, todo mundo passando na frente da minha casa, olhando aquilo, lendo aquilo. Tipo assim, é muita vergonha pra mim. Então, no dia seguinte, o meu tio já foi, pintou tudo pra mim, deixou tudo certinho, bonitinho. Passou mais uns dias, até que eu recebi uma caixa. E quando eu abri aquela caixa, tinha um monte. Parte 3. Quando eu abri aquela caixa, tava cheio de fotos do meu boy com uma outra mulher. Só que, pasmem, não era a mulher dele, era uma outra mulher. E junto com aquelas fotos tinha uma carta, uma pequena carta. E na carta, essa mulher dizia que a única mulher que ela aceitava dividir o fulano, que no caso era o meu boy, era a mulher dele. Ou seja, essa pessoa que estava me enviando essas fotos era a amante dele. E sim, ele era sim casado com a mulher dele. E até hoje eu fico tentando entender como que eu pude ter sido tão idiota ao ponto de ter caído no papo de um cara desse, de não ter percebido nada. Eu fiquei cega de tanta raiva, de tanto ódio daquele homem. Eu acho que eu nunca peguei tanta raiva de alguém na minha vida igual eu peguei dele. Então foi quando eu mandei mensagem para uma amiga pedindo para ela vir até a minha casa. E essa minha amiga, ela tinha um fake. E assim que ela chegou em casa, a gente já entrou no fake dela e mandamos solicitação para a mulher dele. E logo ela já aceitou. E quando ela aceitou, entrei no Messenger, tirei foto de tudo que tava ali naquela caixa da carta e tudo, e mandei para a mulher dele. Alguns minutos depois, ela me respondeu perguntando quem eu era e perguntando quem era a mulher das fotos que estavam com o marido dela. Eu não respondi e bloqueei. Depois disso, eu fui, mandei tudo pra ele também, mandei fotos, mandei tudo e mandei uma mensagem falando pra ele que ele ia se arrepender amargamente de ter me feito de trouxa. E também bloqueei ele. No dia seguinte, eu não acordei bem, então eu não fui trabalhar. Eu fui no médico, só que como estava chovendo naquele dia, eu pedi um Uber. Então o Uber veio, me pegou em casa, e assim que ele estava saindo com o carro, um pouco mais para baixo ali de casa, a gente passou na frente de uma casa e tinha uma moça abrindo o portão nessa casa para poder sair com o carro. E quando eu olhei, gente, era a moça das fotos da caixa.
Ou seja, a amante dele morava na minha rua. Parte 4. Então, como eu estava dizendo, a amante dele morava na minha rua. E é por isso que ele não frequentava a minha casa. Não era porque ele tinha medo do meu bairro. O medo dele, na verdade, era outro. Era que a amante dele descobrisse a gente. Então eu fui, pro meu médico, voltei para casa. E assim que eu cheguei em casa, eu tive uma ideia de pegar aquela caixa e ir devolver para ela. E assim eu fiz. Fui até a casa dela e assim que eu cheguei, eu vi o cachorro ali na área, o cachorro que tinha me levado a carta. Ou seja, era certeza que ela morava ali. Então eu comecei a bater palma até que saiu um homem. Aquele homem, ele era mais velho, então assim que eu olhei, eu pensei que era o pai dela. Peguei uma das fotos dela, mostrei pra ele e falei que eu estava procurando aquela moça. Aquele homem foi e me perguntou o porquê. Só que assim, gente, eu tava com tanta raiva, que eu não tava querendo fazer rodeios, eu não tava querendo inventar as coisas. Então eu fui e falei logo a verdade. E expliquei pra ele que a amante do meu ex tinha me enviado aquela caixa com foto deles. E que eu estava ali pra devolver o presente dela. Mas aquele homem não era o pai dela, ele era o marido dela. Eu vi que ele começou a ficar nervoso, começou a ficar vermelho, pensei comigo, eu vou sair daqui. Deixei a caixa lá na calçada e corri embora pra minha casa. E chegando em casa, eu liguei pro meu supervisor, expliquei pra ele tudo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido e pedi pra ele me trocar de mercado. E o meu supervisor, ele sempre foi uma pessoa assim incrível, ele entendeu a minha situação e ele me trocou de mercado. Depois disso, eu nunca mais vi o meu ex, nem a minha vizinha. Eu vejo sim direto o marido dela, às vezes eu vejo ele passando de carro, mas ela mesma eu nunca mais vi. Depois eu fiquei sabendo que a mulher dele estava grávida de 3 meses, passou muito mal, quase perdeu quando ela ficou sabendo de tudo. Eu não sabia, se eu soubesse da gravidez eu não teria mandado nada pra ela. Mas graças a Deus fiquei sabendo que tá tudo bem com ela, com o bebê. Ela se separou dele e é a única coisa que eu sei assim mesmo, de resto eu não sei mais de nada. Bom, pelo menos eu e a mulher dele eu sei que ele perdeu. Agora a amante eu já não sei. Apesar que eles se merecem muito.